Olá, meu nome é Ricardo Salles dos Santos, eu sou cirurgião torácico, atuando no Hospital Israelita Albert Einstein, sou médico formado na Federal da Bahia e com especialização em cirurgia torácica, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, onde muito da informação que a gente vai conversar aqui também vem dessa experiência em múltiplos centros. E aqui especificamente a gente quer conversar com vocês sobre o programa Pro Pulmão, que é um programa que foi desenhado dentro da instituição, dentro do Hospital Albert Einstein, mas com o apoio do Ministério da Saúde, através de um programa, que eu não sei se vocês conhecem, mas tem um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS. Então, é um programa que foi criado visando políticas de saúde pública, de que forma que a gente pode ter a tecnologia associada à prevenção e, nesse caso, o assunto aqui é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele é o câncer que mais mata no mundo. No Brasil, ele é o segundo colocado em termos de mortes para mulheres e homens, só perdendo para o câncer de mama nas mulheres e para o câncer de próstata nos homens. E existe uma razão específica disso acontecer. A razão é que no câncer de pulmão, muito da doença é diagnosticado na sua fase tardia. O câncer, isso acontece na maioria dos órgãos, mas no pulmão isso acontece muito em especial, ele é assintomático nas fases iniciais. E ao emitir sintomas, são sintomas que são inespecíficos, como por exemplo, uma dor torácica localizada, a hemoptise, que é o escarro com a presença de sangue, a perda de peso ou situações que podem pensar no câncer, mas você pode pensar na DPOC, que é a doença pulmonar crônica, você pode pensar na tuberculose, na pneumonia. Então, as pessoas acabam tendo sintomas que podem ser um câncer, mas esses sintomas são interpretados como outra doença. Isso também é uma questão de educação médica. Então, diante de populações que são de maior risco, se deve sim se pensar em câncer. E o programa Pro Pulmão aborda toda essa questão porque o melhor caminho, de fato, para acontecer um resultado mais eficaz no combate a essa doença é a prevenção. A prevenção, ela se divide em duas partes. Uma a gente chama de prevenção primária. A prevenção primária é evitar que o mal ocorra. No caso do câncer de pulmão, é evitar que esse mal ocorra, em grande parte está relacionado ao tabagismo, que não é um hábito, é uma doença. O tabagismo é uma doença registrada aí no CID, é classificada, é uma dependência química. As pessoas que fumam, elas têm um problema de saúde e esse deve ser abordado dessa forma, por profissionais treinados que podem auxiliar, dar amparo a essas pessoas que fumam durante tanto tempo e têm técnicas específicas para se parar de fumar. Eu sou cirurgião de tórax, obviamente as pessoas, os profissionais que melhor tratam disso e que veem com mais frequência são os pneumologistas, os psicólogos, os psiquiatras. E existem grupos de apoio estruturados e, aliás, essa também é uma das missões do Sistema Único de Saúde. Então, o programa Pro Pulmão vem procurando, aí, com apoio de instituições diversas, e aqui eu agradeço o apoio dessa instituição, que é a Onconews, para difundir a informação de que existem centros especializados no tratamento do tabagismo e a gente tem procurado ajudar de alguma forma a mapear esses centros, porque não é incomum aquela política do tem, mas acabou, né? Aqui tem, mas acabou. Então a gente tem que ligar para os lugares, mapear esses lugares e oferecer a informação de onde as pessoas podem ir para parar de fumar. Mas veja bem, pessoas que fumam há muito tempo, elas começaram a fumar, às vezes, na adolescência. Por isso que o tabagismo infantil é um outro tema que a gente tem procurado abordar dentro da própria instituição do Hospital Albert Einstein, dentro do nosso grupo de cirurgiões que chamamos de Instituto Tórax, como lidar com essa informação e como abordar a questão do tabagismo infantil
dando orientação, inclusive, para crianças. Então, você que está ouvindo aí, tem a criança que está em casa, mas tem a criança que está na escola, tem a criança do bairro. Essas crianças, elas podem receber a informação adequada e não deixar que a informação seja dada pela indústria tabagística, que é o que, infelizmente, o lobby, e a gente assiste televisão e vê as pessoas fumando na televisão e vê que isso está se disseminando outra vez. O ProPulmão, então, é um programa que vê a prevenção primária e vê também, em especial, a prevenção secundária. E aí vamos passar a conversar do que se trata essa prevenção secundária. A prevenção secundária é a detecção precoce da doença. Quando a doença se instala, uma forma de que ela não produza maiores danos é que ela seja encontrada na sua fase inicial. Como eu disse aqui no começo dessa conversa, a fase inicial do câncer de pulmão, ela é assintomática, mas o perfil das pessoas que podem ter o câncer de pulmão, esse é claro. Está se definido hoje que pessoas acima de 55 anos, que tenham fumado mais de 30 anos, ao menos um maço por dia, e aí o número dá 30 anos maço, esse número é uma multiplicação. Se você multiplica 15 anos por 2 maços, a conta também vai dar 30 anos maço. Esse grupo de 30 anos maço e que esteja acima dos 50, 55 anos, existem algumas discussões a respeito disso, é uma população que tem aí um risco elevadíssimo, estimado em mais de 30 vezes o da população geral, em ter um câncer de pulmão e pode ser que esteja naquela fase assintomática. Então, estudos internacionais demonstraram que a tomografia ela é capaz de produzir resultados ao encontrar nódulos pulmonares que são muito pequenos, e é claro que o nódulo pulmonar pode representar diversas doenças, uma delas é o câncer na sua fase inicial. A tomografia realizada nessa população é possível encontrar esses nódulos e com protocolos que são protocolos bem elaborados, se julgar se aquele nódulo é um nódulo suspeito ou não para o câncer de pulmão. Então, o programa ProPulmão foi isso. Nós adotamos os mesmos protocolos internacionais para serem aplicados aqui no Brasil, porque a nossa epidemiologia, e aí vocês que trabalham na área de saúde e especificamente na área respiratória, sabem que a tuberculose é um problema ainda endêmico em nosso país. Não é um número que a gente se orgulha, mas o país ele é um dos 20 países responsáveis por 80% dos casos de tuberculose no mundo. Então, o achado da tuberculose, claro que não são todos os pacientes que têm esse chamado complexo primário, mas a reação granulomatosa é muitas vezes uma reação ao bacilo da tuberculose numa exposição aleatória. O organismo reage e faz aquela reação, forma aquele conjuntinho ali no pulmão que é chamado nódulo pulmonar, que é uma lesão esférica abaixo de 3 centímetros. Nós executamos em parceria com o hospital, em parceria com o Ministério da Saúde, esse programa, visando tomografar a população no cenário nacional em uma população definida como alto risco, com essas características, acima de 55 anos, abaixo de 74, e que tenham fumado pelo menos 30 anos, mas que sejam assintomáticas. Ao longo de 2 anos, nós fizemos tomografias em cerca de 800 pessoas. Foram 790 pessoas, para ser mais exato. Nós, de fato, confirmamos o que imaginávamos. A população brasileira tem muito mais nódulos pulmonares do que a população dos países que tinham já programas de rastreamento e execução localizados na América do Norte e na Europa. Enquanto nos Estados Unidos, no estudo maior, que tem a sigla chamada, para você que quer pesquisar esse estudo grande, chama-se NLST, de National Lung Screening Trial, a população americana teve uma taxa de presença de nódulos considerados suspeitos ao redor de 27% no primeiro ano de tomografia. Isso quer dizer que 27 em cada 100 pessoas que tomografaram que foram tomografadas, tinham ali nódulos que precisavam ser observados. Os nossos números aqui mostraram que nós temos quase o dobro, foram quase 40% das pessoas, 39% para ser mais exato, que
tinham nódulos acima de 4 milímetros. Esse parâmetro de 4 milímetros, e aí vamos parar aqui para entender o que é o parâmetro de nódulo suspeito, é o tamanho onde aquela doença pode passar a representar um problema. Ou claro que ela já era um problema desde o começo, mas naquele tamanho você precisa ter uma atenção a mais. Esse número mudou. O número agora considerado como de maior suspeita é de 6 milímetros e nós reavaliamos as nossas tomografias e vimos, né, que nódulos acima de 6 milímetros estavam presentes em até 18% dessa população. E para confirmação de que esses protocolos internacionais são válidos aqui no Brasil, nós encontramos com a investigação adequada, e esse é um ponto que a gente precisa conversar, nós encontramos 1,3% dessas pessoas tinham câncer e não sabiam. Câncer que estavam, em sua ampla maioria, em 90% dos casos, estavam na sua fase inicial, que a gente chama de fase 1 e fase 2, ou estádio 1 e estádio 2. Enquanto somente menos de 10% estavam numa fase avançada. Isso aconteceu dentro do programa ProPulmão. Se você considerar a realidade do nosso dia a dia, acontece justamente o contrário. A pessoa que aguarda ter sintomas e vai ao hospital fazer uma checagem para prevenção ou para checagem de sintomas que já venham ocorrendo, essas pessoas encontram o tumor 9 em 10 casos na sua fase avançada. Por isso que apenas 1 ou 2 indivíduos com câncer de pulmão é que tem a chance da remoção cirúrgica do tumor. Esses achados do ProPulmão são muito relevantes, porque nos demonstraram que não é somente a mesma prevalência, mas nós podemos executar em nosso meio um programa de prevenção, um programa de detecção precoce, sem causar danos à população. Porque veja bem, o achado de nódulo pulmonar, ele frequentemente pode levar a uma decisão de uma biópsia, e essa biópsia ela pode ser uma biópsia desnecessária, por se tratar de uma doença assintomática e que nunca venha a dar problemas, como é o caso do granuloma da tuberculose, que foi aqui citado. Se você está diante de uma doença que é benigna, assintomática e que é simplesmente uma cicatriz, retirar essa doença não vai causar nenhum benefício à pessoa, mas pode causar, sim, complicações sérias. E, além das complicações, obviamente, existem custos inerentes ao processo de realizar biópsias que são incompatíveis com os cuidados que a população necessita. Então, realizar o programa de rastreamento de câncer de pulmão, e é isso que é o ProPulmão no seu conceito de prevenção secundária, associado ao conceito de prevenção primária, é você poder achar uma doença que o indivíduo tenha o benefício da cirurgia. Então, o programa ele deve ser estruturado para permitir um segmento adequado dessas pessoas, e esse segmento adequado e a decisão multidisciplinar que envolve não somente os meus colegas cirurgiões de tórax, mas envolvem os radiologistas, envolvem os pneumologistas e os oncologistas, essa decisão ela é feita de forma conjunta. Então, é um grupo de especialistas que se reúne, em especial nessa fase pré-diagnóstico, o cirurgião, o radiologista e o pneumologista, para discutir se vale a pena ou não biopsiar aquele caso com a suspeita da doença maligna. É claro que existe uma parte dessas pessoas, e no ProPulmão isso aconteceu, nós biopsiamos 25 pessoas, mas em 10 casos a doença merecia uma biópsia porque se tratava de uma doença benigna, mas com muito achado que ali podia ter uma doença ativa. Então, muitas vezes a tuberculose está na sua fase ativa e precisa ser diagnosticada. Mas veja bem, a cirurgia, que é o procedimento mais invasivo, mesmo sendo feito por técnicas, e isso é importante que o centro que faça seja dotado de cirurgiões treinados em técnicas minimamente invasivas,
A cirurgia minimamente invasiva é aquela feita por videocirurgia, sem a abertura ampla da caixa torácica. Isso quer dizer que aquele aparelho que chama finoqueto, ele afasta as costelas, ele não precisa mais ser usado. A cirurgia torácica é feita sem essa abertura, com mini incisões, e se faz a retirada do nódulo ou a retirada de uma parte do pulmão nos casos de câncer. Mas veja, mesmo sendo uma técnica minimamente invasiva, que está disponível nesse centro rastreador, nesse centro de prevenção e detecção precoce, a primeira técnica e a mais frequente de todas é o acompanhamento puro e simples, a repetição dos exames. Então, nós tivemos, como eu disse, 40% das pessoas, mais de 300 pessoas, eram 350 pessoas dessas 790, com o achado que poderia levar a uma biópsia. Então, seria completamente irresponsável, e será irresponsável caso isso seja feito de uma maneira aleatória, levar tantas pessoas para procedimentos cirúrgicos. Por isso que a estruturação de um programa com seus protocolos e com a forma adequada de segmento, ela é essencial. E a gente está aqui para colaborar com a elaboração de programas em centros que podem ser considerados centros regionais. Esta situação foi discutida, por exemplo, na semana passada em Vitória da Conquista, uma pequena cidade, eu diria uma grande cidade, porém pequena quando se comparar com São Paulo e Rio de Janeiro, mas ali tem 300 mil pessoas, mas a microrregião ao redor de Vitória da Conquista tem mais de 1 milhão de pessoas. Nós conversamos sobre isso em Santarém. Você imagina, no oeste do Pará, existe um hospital regional fantástico que presta um serviço excelente para a população, cerca de 200 leitos. Mas se você for pensar numa cidade como Tefé, no meio da Amazônia, não vai ter esse centro. Então, o tipo de estrutura que é necessária para realizar essa prevenção secundária deve levar em consideração os chamados centros regionais de cuidado. Existem, então, centros que podem ser treinados. O treinamento ele é relativamente simples para se entender. Os tomógrafos eles estão disponíveis na maioria dos centros e, é claro, nós somos, no Brasil, mais de 600 cirurgiões de tórax e certamente muitos treinados em técnicas minimamente invasivas. São esses os cirurgiões que podem conduzir este tipo de abordagem e ajudar a população numa fase que é extremamente curativa. Então, nossos pacientes do próprio pulmão foram operados, graças a Deus nós não tivemos complicações referentes ao tratamento, ficaram internados cerca de 4 dias. Esses resultados foram divulgados também aqui pela Onconews, estão na mídia eletrônica, no site, se vocês quiserem revisar. E existem publicações já relativas. Nós chamamos esse estudo ProPulmão em português, mas chamamos ele de BRELT-1. Por se tratar do primeiro programa de rastreamento no Brasil, nós demos esse nome BRELT, BRELT-1. Então, se colocar no Google, vai no PubMed, vocês vão ver os dados desse programa já publicados numa revista americana, pois o tema interessa ao mundo no sentido que nós temos uma prevalência de doença granulomatosa maior e existem regiões dos Estados Unidos que essa prevalência também é maior, também nos outros países, em regiões específicas, quando não a tuberculose, mas, por exemplo, o histoplasma acontece com uma certa frequência. Nessas regiões, ocorre essa dúvida se o rastreamento ele pode ser feito de forma eficaz e segura, e esse trabalho traz essas informações. Então, eu convido vocês a olharem o trabalho mais em detalhes, tanto nas publicações quanto no site da Onconews, e convido vocês também a uma conversa aberta em qualquer momento que vocês desejem conversar sobre o programa ProPulmão. A intenção da instituição sempre foi a divulgação pública desses dados, no sentido de colaborar com o diagnóstico precoce do câncer de pulmão. E somente fechando, lembra que o ProPulmão não é apenas um programa de realizar tomografias. É um programa que tem a intenção de discutir a prevenção primária, discutir essa questão importantíssima de saúde pública, que é o tabagismo, e o câncer de pulmão é apenas uma das vertentes
onde o tabagismo causa problemas, são mais de 5 milhões de mortes ao ano por doenças de toda a natureza, sejam doenças cardiovasculares, derrames, seja câncer de orofaringe, de esôfago, de estômago. 30% dos casos de câncer estão relacionados ao tabagismo. Então, o Propulmão, ele está aí para discutir, para conversar com vocês a respeito. Eu deixo aqui a minha informação à disposição de vocês e também através do Hospital Albert Einstein, onde o Propulmão começou, mas o Propulmão ele não foi criado apenas com a visão de uma instituição privada, ele foi criado com a visão de ajudar ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde, e para isso que a informação está aí, ela deve ser divulgada. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade da Onconews e me coloco à disposição, não somente eu, mas todo o time, que tem mais de 15 pessoas envolvidas nessa ação, que são cirurgiões, radiologistas, clínicos, psicólogos, tem a fisioterapia envolvida na coordenação da pesquisa. Então, é um processo que é de pesquisa, porém integrado à assistência. Assim deve ser feito, visando a melhor custo-efetividade. Muito obrigado.